Paz, igreja, estamos aqui com essa parábola que é muito interessante, uma parábola que nos ensina muito a respeito do nosso coração em relação a Deus e também tem a ver com oração. Então vamos ler Lucas 18, 9 a 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro, publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, no contexto aqui, Jesus está tendo um problema de pessoas que estavam desprezando outras pessoas. E mais aqui, propriamente dito, ele está falando sobre o fariseu e está falando sobre o publicano. Mas vamos entender primeiro quem eram os fariseus. Os fariseus consistiam em um partido religioso de judeus que eram radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desse grupo pela religiosidade hipócrita. Era comum que os fariseus fossem a um templo para orar. Pela fama de piedosos que ostentavam, eles gostavam de exibir suas condições de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. E a gente percebe aqui, por exemplo, na oração do Pai Nosso, onde Jesus diz que nós não podemos ser hipócritas ao orar. Então, o grande fato do fariseu aqui é se apresentar diante de Deus usando uma máscara, que isso quer dizer hipócrita. A palavra hipócrita era usado para pessoas que faziam peças de teatros. Então essas pessoas eram consideradas hipócritas porque apresentavam uma vida que não era delas, ou seja, de teatros. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o fariseu se colocava diante de Deus como uma pessoa que ele não era. Ele falava algo, mas não vivia sobre isso. Então era conhecido pelo seu conservadorismo, de respeitar a tradição judaica. Só que o que acontece com o fariseu é que ele se coloca em uma alta posição, sendo ali colocado como digno de ser aceito diante de Deus, e assim ele começa a desprezar o publicano. O publicano ele tinha fama de ser aquele que eram os empregados dos romanos. Ele tinha a função de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Então, nós temos um público, dois tipos de públicos: o fariseu, que estavam desprezando os publicanos pelo fato de eles serem traidores do judaísmo, dos judeus, por estar trabalhando com Roma. Então eles eram mal vistos. Eles não conseguiam andar nas sinagogas, na verdade nem podiam andar nas sinagogas por serem considerados pecadores e traidores do reino. Então eles ficavam na parte externa, e isso faz muito sentido quando nós olhamos a oração dele. Vamos olhar então aqui a oração do fariseu. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Então aqui ele começa a mostrar para nós que a oração não tem a ver com ele, tem a ver com os outros, tem a ver com uma comparação. A primeira coisa que nós vamos perceber é que ele buscava um lugar de destaque. Senhor, eu tenho feito isso. Eu não sou como essas pessoas. Eu não pratico o que elas praticam. Então era uma oração muito mais voltada para si, para o ego, voltado para massagear o seu ego. Então ele era muito focado em dizer: Senhor, olha aquela prostituta, olha aquele adúltero. Eu não sou como ele. E ali ele estava orando em um lugar de destaque, onde as pessoas estavam olhando para ele, para ser louvado por essas pessoas. Talvez buscar frases de afirmações como: nossa, olha como esse fariseu ora. Nossa, olha a vida incorruptível dele. Mas o que Jesus está falando aqui é mostrar para nós que existe um problema de coração. Porque ele achava que o pecado dele era maior do que o meu, por isso sou digno. Ou seja, ele se colocava digno de ser aceito diante de Deus.
Mas não só isso, ele mostrava também e usava as suas obras para mostrar o porquê que ele era aceito. Olha, eu jejuo 2 vezes. Eu me humilho diante do Senhor. Olha a minha vida como ela é. Eu dou dízimo de tudo quanto ganho, ou seja, eu sou o melhor. Eu estou diante de Deus e posso ser aceito porque jejum, porque dou dízimo, porque não cometo os pecados que ele comete. Eu não sou corrupto nem adúltero. Então o fariseu aqui ele tem um problema de coração, porque ele não se coloca como aquele que precisa de Deus, porque ele se autodetermina aquele que é digno de estar diante de Deus. Então, o que nós podemos perceber na oração do fariseu? Podemos perceber que cumprir com os requisitos não significa que tem um coração aprovado. Olha só Mateus 15, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele está querendo dizer aqui? Que o fariseu ele estava falando. As pessoas estavam ouvindo sobre ele, mas o seu coração estava longe. Nossa comparação não deve ser com o próximo, mas em relação a Jesus. Ou seja, se eu me comparo com o próximo, eu me coloco como digno de algo. Mas quando eu me comparo com Jesus e vejo o quanto sou pecador, o quanto sou necessitado, o quanto eu preciso dele, eu começo a ter compaixão pelo outro. Porque Jesus diz para nós... olha só o que ele diz em Marcos 2,17. Ouvindo Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então o que Jesus está falando aqui é questão de um coração. Nós precisamos orar a Deus porque nós precisamos dele. O fariseu ele não se considerava doente. Quem não se considera doente não precisa de remédio, não quer o remédio. Lógico que se ele não precisa do remédio, então ele não precisa do médico. Então o fariseu, em sua oração ali, ele está mostrando que ele não precisa de Jesus, porque ele mesmo sozinho consegue, porque ele não está doente. Mas o que Jesus mostra para nós é que ele veio para os pecadores, para os doentes. Os doentes são aqueles que necessitam de um médico, necessitam de um remédio. E isso que nós vamos perceber na oração do publicano. O publicano vai dizer: mas o publicano ficou à distância, e aqui ele não poderia entrar na área interna do templo por ser considerado traidor. Então ele está dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar no mesmo lugar que essas pessoas estão, talvez. Eu não sou digno do lugar dos santos, porque eu sou um traidor, eu sou um pecador. Muito menos digno de entrar no santo do santo, mas o que Jesus está dizendo aqui é: o coração do fariseu entendeu que ele não podia estar diante de Deus. Mas por entender que ele não poderia estar diante de Deus, assim Jesus o considerou e o justificou para estar diante da presença de Jesus, da presença de Deus, que é o que ele continua. E ele vai dizer, olhando para o céu, mas batendo no peito, dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Me lembro de Paulo de dizer que dentre os pecadores ele era o pior. Me lembro de Paulo dizer que ele é um pecador que necessitava da graça de Deus. Ou seja, irmãos, nós só vamos conhecer o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da compaixão, da misericórdia, quando entendemos que nós somos necessitados. Quando entendemos que nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A humilhação foi reconhecer o quanto ele era necessitado. E nós precisamos nos tornar humildes e entender: Senhor, sem ti eu não sou nada. Eu preciso de ti para a transformação, eu preciso de você para que a minha família seja transformada, para que a minha vida seja transformada. E Deus ele mostra através da narrativa bíblica, ele evidencia que ele veio salvar o perdido e não aquele que se acha merecedor de algo. Por isso que Paulo, em suas cartas, vai dizer: pelas obras nós não podemos conquistar a salvação, porque nós não temos o poder de nos achegar de Deus. Nós podemos jejuar o tanto que for, orar o tanto que for, dar o dízimo, entregar tudo que tem ao Senhor. Mas se o nosso coração não estiver rendido a Ele, de nada vai valer a pena. O que Jesus quer ensinar nessa parábola, irmãos, é que nós precisamos ter um coração que entende que somos pecadores e que necessitamos da graça de Jesus sobre as nossas vidas.
Eu não estou falando para você se colocar como pecador e criar uma justificativa em cima disso e dizer eu vou pecar então porque sou pecador, não. Nós precisamos entender que nós somos pecadores que se limpam todos os dias, que precisa de Jesus todos os dias, que nós precisamos da santidade, precisamos ser santos, caminhar no caminho reto, e nós só conseguimos isso porque Jesus é um médico que traz um remédio que nós necessitamos. Então a comparação deve ser: Jesus, eu quero ser igual a ti. Perdoe nas partes em que eu não sou igual a ti, que eu preciso de melhora. Transforma o meu coração, a minha alma, para que todos os dias eu venha a me tornar como Cristo é. Então, irmão, Jesus não veio para aquele que acha que merece algo. Jesus veio para aqueles que entenderam que são pecadores e necessitam da misericórdia de Jesus. A minha oração por você hoje é que o seu coração ele se converta ao coração de Jesus, entendendo que todos nós precisamos de Cristo em nossas vidas, porque todos nós estamos doentes. E graças a Deus por isso, porque foi nisso que Jesus manifestou a vida, manifestou a graça, manifestou o amor. Quando olhou para nós, mesmo nós sendo pecadores e não merecedores, ele morreu na cruz. E ali ele carregou todo o pecado e toda a ira diante dele, para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus hoje, assim como estamos no Santo dos Santos, podendo adentrá-lo a todo momento. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus.